Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem um cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, dias úteis, para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na arte, na política, na economia, na cultura, na sociedade e na vida, enfim. Pois é, meus amigos e minhas amigas, hoje, obviamente, a coluna ela vai ser dedicada aí a um, digamos assim, a um fã da nossa coluna, a uma entidade que paira todos os dias, ou quase todos os dias, no meu WhatsApp, que eu carinhosamente, por conhecê-la há muito tempo, há muitos anos, né, e por saber das suas ideias, e ele sabe das minhas também, convivemos muito bem, ainda bem, é uma entidade que eu estou chamando carinhosamente aqui de meu capitalista favorito. Pois é, porque hoje eu vou falar de privatização. Vou aproveitar um gancho que aconteceu hoje para falar de privatização. E, obviamente, ele vai discordar o meu capitalista favorito. Eu espero, conto que ele amanhã vá me espinafrar pelo WhatsApp, né? E ele sempre me espinafra com muitos argumentos interessantes que me obrigam a refletir, a pensar e a melhorar, inclusive, o meu poder de argumentação. Um abraço ao meu capitalista favorito, que junto com o pai Toninho de MP, será agora um personagem da minha coluna. Então nós temos dois, pai Toninho de MP, que as previsões, né, parece que escassearam um pouquinho por enquanto, né? E agora temos o meu capitalista favorito. Um dia ele se revelará ao mundo, né? Outra coisa, meus amigos e minhas amigas, já que estamos falando aqui, só para colocar em parâmetro, obviamente é uma brincadeira, a gente está aqui trocando uma ideia, mas, obviamente, hoje, dia 15/8 de 2023, né, aconteceu um corte generalizado no fornecimento de energia elétrica no país, o popular apagão, né? Esse apagão afetou 26 unidades da federação. O único estado que não foi afetado diretamente por esse apagão foi o Amapá, porque, obviamente, não integra o Operador Nacional do Sistema. Ele tem mais vínculo, né, do ponto de vista energético, com a Venezuela, e daí a importância também de termos boas relações com os países vizinhos, do que com o resto do país, né? Nesse caso, do fornecimento de energia elétrica. Ter boas relações da Venezuela não significa assinar embaixo tudo que o Maduro faz, não. Ou fala, né? Então, só para deixar claro isso aí, né? Bom, esse apagão, né, começou às 8h31 da manhã, exatamente os caras, né? O Ministério de Minas e Energia colocou aí 8h31 da manhã, e segundo o Ministério de Minas e Energia, né, e a ONS, ou seja, o Operador Nacional do Sistema, às 14h30, o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido. Em boa parte dos estados, o fornecimento de energia foi restabelecido, mas em alguns, até há pouco tempo atrás, em alguns ainda não tinha sido restabelecido de forma completa, né? Então, apesar do apagão ter sido, digamos assim, debelado no país, vamos colocar essa palavra, em alguns estados a energia, ou em parte desses estados, a energia ainda não voltou, né? Segundo a ONS,
após uma ocorrência, exatamente às 8h31, houve uma separação elétrica. Tive que estudar para saber o que é isso, hein? Né? No sistema interligado, desconectando as regiões norte e nordeste das regiões sul e sudeste. Né? Assim, né, a ONS ele foi obrigada a operar uma ação que ela chamou de ação controlada, né? Ou seja, que é feito de propósito para que o problema, né, dessa separação elétrica não causasse danos ainda maiores. E parece que a manobra foi bem sucedida. Ao todo, segundo o Ministério de Minas e Energia, cerca de 29 milhões de pessoas foram afetadas justamente por esse evento, por essa falha no sistema. Eu estava dando aula nesse momento, e na região que eu estava, lá em São Gonçalo, uma comunidade lá de São Gonçalo, o corte de luz durou menos de uma hora, bem menos de uma hora, né? As aulas não precisaram ser interrompidas por conta disso. Aliás, no momento eu nem soube fui saber depois que tinha sido um apagão na hora do recreio, né? Que aí a gente troca ideia, mas no momento eu, por exemplo, não tive ideia do que se tratava. Mas sabemos que em outros estados houve prejuízos, então linhas de metrô em São Paulo foram paralisadas, fornecimento de água, funcionamento de sinais de trânsito, né? E outros transtornos que vieram a decorrer, né, justamente por conta desse apagão. Obviamente, nesse dia, a politização do apagão foi inevitável. Por um lado, o governo tentando aliviar a barra dele, inclusive lançando dúvidas sobre, né, uma suposta ação, né, de sabotagem, né, aventando até isso. Obviamente, isso foi ventilado, né? E, por outro lado, a oposição colocando a culpa no governo. Mas, gente, o buraco é mais embaixo, né? Vale lembrar, eu acho que a gente tem que lembrar aqui, que no ano passado o sistema Eletrobras foi privatizado por meio de uma manobra chamada de capitalização, ainda do governo Bolsonaro. Isso é um fato. Desde aí, o governo não mais controla a empresa, apesar de continuar aí como acionista preferencial no sistema que é chamado de Golden Share, onde o governo tem interferência, uma palavra de peso, em decisões estratégicas da empresa. Então, o governo não é o acionista majoritário, né? Aliás, a empresa não tem mais acionista majoritário, né? Nenhum controlador aí, nenhum acionista tem mais do que 10%, né, das ações da empresa, e, obviamente, isso significa que, né, você tem uma empresa que já não pertence mais majoritariamente ao governo brasileiro. Na época da privatização, entidades ligadas aos eletricitários, né, como a CNE, Conferência Nacional dos Eletricitários, já alertava para a possibilidade da ocorrência de apagões, porque já previa demissões de funcionários, de mão de obra, a não contratação de mão de obra mais qualificada, corte de custos em manutenção e recomposição de material mais sofisticado, entendeu? Então, eles previam um corte nos investimentos da empresa, o que poderia, obviamente, prejudicar o andamento dela, né, o funcionamento dela, né, o funcionamento do sistema.
Ao mesmo tempo, obviamente, é importante colocar que isso é a visão dos eletricitários, né? Isso não quer dizer que o apagão de hoje tenha... ainda não está claro assim as causas do apagão, né? Mas ele houve, é um fato que a empresa foi privatizada, é um fato que demissões ocorreram, milhares inclusive, é um fato que o pessoal capacitado foi demitido e não teve recomposição, e é um fato que a empresa está economizando aí em gastos com operacional, né? Assim, né, se não temos aí como alegar o porquê foi o apagão aconteceu, também não podemos isentar os atuais controladores de responsabilidade, né? Quando eu falo de responsabilidade, não é culpa, não, é responsabilidade. Tem responsabilidade aí. Que tipo de responsabilidade é? O tamanho dessa responsabilidade, eu acho que precisa esclarecer melhor. Mas responsabilidade tem. Por quê? Porque são os controladores do sistema que envolve aí um setor essencial nas sociedades, que é o setor de fornecimento, produção e fornecimento de energia elétrica. Sem isso não se vive na sociedade de hoje, né? Só para lembrar que o sistema Eletrobras foi vendido por uma bagatela de 33,6 bilhões de reais. E a partir daí, a União deixou de ser a controladora principal da companhia. Esse ano, aliás, registrou um lucro líquido no primeiro trimestre de 406 milhões, né? O que representou uma queda de 85%, ou seja, né, no primeiro trimestre de 2003, a empresa teve uma queda no seu lucro de 85%. A Eletrobras é uma empresa em dificuldades, pois encerrou o trimestre com caixa de 21,1 bilhão e dívidas de 36,7 bilhões. Então, você tem uma dívida muito maior do que você arrecada, né? Segundo o quê? Segundo de onde eu estou extraindo isso, né? Da minha cabeça, não, é o próprio release de resultados, né, que a empresa lançou, se eu não me engano, em junho. E mesmo assim, mesmo com justamente esse quadro de dificuldade, a empresa ainda teve um crescimento da receita operacional líquida de 13%. Então, são dados assim, né, que a gente tem que analisar. Mas uma coisa me parece, aí eu não sou administrador, nem economista, mas o que me parece é que há um problema de gestão aí. Eu não sou um entusiasta das privatizações. Vocês já devem ter percebido. Eu, por formação e por entendimento político, né, eu defendo outro tipo de modelo. Quer dizer, Zé Leonardo, que você defende o estatismo? Não, também não defendo o estatismo. Eu defendo que as empresas, na sua maior parte, sejam controladas pelos trabalhadores. Essa é a minha posição. A posição de uma pessoa que foi formada, né, no campo marxista. Se engana que quem acha que os comunistas marxistas querem que tudo seja propriedade do Estado. Não, querem que tudo seja propriedade dos trabalhadores, né? As empresas, as fábricas, os bancos, as terras estejam na mão dos trabalhadores. E algumas delas serão administradas pelo Estado, né? Mas não estamos falando de uma economia socialista, nós estamos falando de uma economia de mercado. O Brasil é uma economia de mercado. Na economia de mercado, o setor privado existe, né? Porque existe uma economia capitalista, existem os capitalistas, existe a burguesia, elas são as proprietárias dos meios de produção, né? E elas lucram com isso. Se elas não conseguem lucrar, né? Se esses capitalistas não conseguem lucrar,
é porque existe um problema de gestão aí, né? Em algum momento. E acho que, pelo que me parece, a empresa está em problemas, está em dificuldades, então, provavelmente, existe um problema de gestão aí, porque existem empresas privadas que são bem geridas e existem empresas privadas que são mal geridas. As bem geridas e as mal geridas, né, se você tem uma empresa bem gerida, não quer dizer que ela vá servir ao povo, né? Ela vai servir aos seus acionistas. Né? Eu acho que isso que precisa ser distinto. Pode ser que sirva ao povo também, né? Mas a função, né, de uma empresa capitalista é dar retorno aos seus acionistas. Ou seja, toda empresa de caráter privado, ela intenciona a tal da taxa de retorno, né? Os acionistas querem a taxa de retorno para eles. Né? E aí, se eles vão ter que cobrar uma tarifa mais cara ou não, isso aí indifere. É a taxa de retorno que interessa para os acionistas. E, nesse sentido, me parece que a Eletrobras, pelo menos nesse primeiro ano de privatizada, não está servindo. Então, não serve ao povo, ou seja, os problemas estão aí. Né? Você teve um apagão hoje, também existiram apagões quando eram estatais. O fato de ser estatal também não quer dizer que melhore o serviço, né? Até porque as estatais têm todos os problemas que se apontam nela, cabide de emprego, tudo mais. Isso num Estado capitalista é assim mesmo, né? Mas o fato é que existem empresas capitalistas e empresas privadas bem geridas e empresas mal geridas, e me parece que a Eletrobras é uma empresa que não está sendo bem gerida para os seus acionistas, né? Obviamente, a mim pouco me importa os acionistas, mas é um dado que eu preciso colocar, né? O fato, assim, obviamente que os controladores não estão se mostrando competentes para lidar com o tamanho de uma empresa que é uma empresa, que é um sistema, né, fundamental para o funcionamento de um país. Assim, nem conseguem fornecer energia à população e nem conseguem o lucro que esperavam. Obviamente, você pode acompanhar as cenas dos próximos capítulos, virá o discurso, né, que, para viabilizar a companhia, haverá um aumento nas contas de luz. Preparemos. Né? Bom, o governo Lula poderia aproveitar esse episódio para rever esses modelos de privatizações. Não fará. Né? Mas a Janja fez um post em que lembrou e que falou que a privatização não foi do governo Lula. A privatização não foi do governo Lula mesmo, não. Né? Mas o post da Janja, né, que muitos saudaram aí, não foi cobrando o Lula de rever, foi lembrando ao Ciro Gomes, que tinha aí sim tocado na questão central da cobrança do governo Lula de rever as privatizações. E aí não é nenhum elogio ao Ciro Gomes, não, que é outra figura que eu peguei nojo dele após a eleição aí, a última eleição, onde ele flertou com o fascismo, né? Mas, nesse caso, ele estava certo. E a gente já respondeu ali a intervenção do Ciro Gomes, fez um tweet, lembrando que a privatização da Eletrobras foi obra do governo Bolsonaro. Podia aproveitar dizendo, e cobro aqui do PT e do governo que revejam pelo menos essa privatização, porque estamos vendo aí que essa empresa não está sendo bem gerida, né? E não está dando frutos ao povo brasileiro. Não foi isso que ela fez. O fato, minha gente, é que esse tipo de ocorrência pode voltar a acontecer. Pois é. Durma-se com um barulho desse. E tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descarcar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!